Olha só, apesar da dificuldade, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem, sabe, uma luz no fim do túnel, porque a gente tá vendo efetivamente tudo aquilo que a gente esperava de um gestor. A gente está vendo a representação do político que o brasileiro esperava. Tarcísio de Freitas. Já está restabelecido o tráfego na rodovia Rio-Santos para que serviços de emergência cheguem às terras, por terra até as pessoas. O tráfego de veículos comuns será liberado nos próximos dias. Parabéns ao time do DR de São Paulo, né? Parabéns pelo trabalho incansável. A atuação de Tarcísio de Freitas está sendo impecável. Ele transferiu seu gabinete lá para a região de São Sebastião para poder despachar de lá. Ele deu atenção, ele não só foi lá para postar foto em loco e mostrar que estava fingindo que faz as coisas pelo mais pobre, igual uns certos governantes aí fazem. Não, ele foi e mostrou o que estava fazendo. E vamos falar de primeira-dama? Pois é, a primeira-dama de São Paulo, orgulhosamente para nós, para mim que vivo aqui em São Paulo, em vez de ficar sambando e simplesmente esquecer a tragédia que estava acontecendo, ela fez diferente. Ela foi em loco para ajudar Tarcísio de Freitas. E circula nas redes sociais a atuação da primeira-dama de São Paulo. Essa sim fez a ação que era necessária. Vamos lembrar que nós temos os estados e a União que representa todos os estados. Então, esse era o papel que a gente esperava. Então, assim, Tarcísio de Freitas e a primeira-dama mostrando, sabe, algo que assim nem parece ser Brasil. Que a gente perdeu tanto a fé, perdeu tanto a esperança nos nossos políticos, a gente vê corrupto sendo eleito, a gente vê político que não tem a mínima condição sequer de estar livre ou elegível, concorrendo e ganhando cargos aí dos mais importantes no nosso Brasil. E políticos sérios é coisa que a gente já tinha até perdido a esperança, a gente já tinha perdido a fé. E agora, sabe que essa luz reacende? Sabe que a gente começa a ter novamente essa visão de que dá para fazer certo? Dá para ter a coisa certa? Então, eu quis abrir esse adendo aqui para que você entenda. As coisas em São Paulo estão acontecendo. E que São Paulo sirva de exemplo os outros estados, assim como Minas também está sendo, e assim como outros estados também têm bons governadores, mas que sirva de exemplo o Brasil inteiro. Saber em 2026 escolher bem, porque ainda existem nomes que podem dar certo. Não existe só esses governos que vivem de narrativa, como alguns que a gente vai colocar aqui, não. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis, e agora eu vou fazer minhas críticas ao governo federal, tá? O Valdez Góes, tá? Que era governador, inclusive, da Bahia, se eu não me engano, disse que o governo Lula não pôde fazer mais. Por quê? Porque o governo anterior, o governo Bolsonaro, só tinha deixado 25 mil para ações e desastres, para combater desastres. Foi o que o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, declarou. E que Lula está tentando, já liberou até 500 mil reais, meio bilhão de reais, 500 milhões de reais, para combates e enfrentamentos, tá, durante todo o ano de 23 a desastres. E para São Paulo destinou 2 milhões. Tá? Vamos entender um pouquinho aqui. Não está de todo errado, mas não está sendo de todo verdadeiro. Tá, o valor destinado foi abaixo. Tá? Assim como em 2022, quando houve aquelas tragédias no estado da Bahia, no norte de Goiás e no Rio de Janeiro, também a dotação orçamentária era baixa. Só que existe um instrumento, e aqui presta atenção, a gente chama de créditos extraordinários ou créditos adicionais, que podem ser feitos inclusive através de uma medida provisória. Vamos lembrar, o orçamento deixado, e o orçamento
é uma conjectura feita com o Congresso. Então, essa hipocrisia de jogar tudo nas costas de Bolsonaro é a narrativa perfeita que a esquerda gosta de fazer. Lembrando a você que, em conjunto com o Congresso, o orçamento tinha sido definido. Mas se Lula quisesse, ele fazia igual o Bolsonaro, que criou, dentro de uma medida provisória, um orçamento extraordinário e liberou 700 milhões para ajuda ao pessoal que estava passando pelo enfrentamento às enchentes em 2022, lá no Rio, na Bahia e em Goiás. Então, de 2 milhões para 700 milhões que Bolsonaro liberou, tem uma diferença gigantesca, né? É melhor do que fazer essa narrativa feia, essa narrativa revanchista. É muito melhor do que ficar jogando a culpa em cima dos outros, dos governos anteriores, né? Uma prática espúria e bem aplicada pelo PT. A gente já sabe muito bem que o PT tem essa narrativa. Vamos falar que a gente pegou o governo em caos para que as coisas erradas que a gente faz não fiquem então em evidência. É isso que está acontecendo. É simples assim, tá? Então eles vêm aqui e falam isso. Engraçado é que se você parar para pensar, para liberar para cultura, pegou um orçamento pequeno e jogou 10 bilhões de reais. Tá? 10 bilhões de reais. Para liberar para outros tópicos, para liberar aumento de salário para os ministros do STF. Não tem problema nenhum, é na hora, a coisa sai, né? Agora, vim usando o argumento, sempre um culpado, né? Falou tanto que Bolsonaro fazia isso, mas sempre um culpado, sempre um responsável. Esse é o governo do PT. Então, assim, eu deixo claro para vocês aqui o meu posicionamento, que esse argumento e essa narrativa é uma narrativa de jogar para a galera e colocar a culpa nos outros, tá? Bora partir